Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao segundo programa do Fórum Sou do Esporte, uma parceria entre o Band Esportes e o Instituto Sou do Esporte. Ao longo destas semanas, vamos debater aqui as principais questões que envolvem a gestão esportiva no Brasil. Este fórum é um aquecimento para a cerimônia de entrega do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical, que acontecerá na noite de 10 de dezembro no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo aqui do Band Esportes. Em sua 9ª edição, o prêmio celebra as instituições e os profissionais que se destacaram em 2024 com ações afirmativas para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Ao meu lado está a Fabiana Bentes, fundadora do Instituto Sou do Esporte. Um prazer ter você aqui novamente, Fabi. Prazer é meu, Maurício. A gente falar de economia do esporte, eu acho que é o futuro que a gente precisa para o esporte brasileiro. Esse é o segundo programa. No primeiro, a gente discutiu os desafios da publicidade para marcas, entidades e atletas. Hoje o tema é dinheiro, que as modalidades e os eventos esportivos têm um enorme poder de mobilização das pessoas, a gente já sabe. Mas o quanto de dinheiro isso representa? Qual que é o tamanho desse mercado? É uma informação fundamental para que governos, entidades esportivas, empresas e atletas tomem suas decisões estratégicas. Mas, infelizmente, no Brasil não temos esses dados consolidados. Por isso mesmo, o Instituto Sou do Esporte estabeleceu parcerias para viabilizar o projeto PIB do Esporte. A partir de agora, você vai conhecer esse projeto e sua relevância. E, para tanto, contamos com a participação de 2 convidados especiais. José Ronaldo Rocha, sócio da EY Consultoria. Seja bem-vindo, José. Obrigado. Olá. É um prazer compor essa mesa, compor essa conversa. É uma enorme satisfação que a EY tem para compor e fazer parte desse projeto tão inovador para o Brasil. Também recebemos o Sérgio Domenici, que é CEO da Liga Nacional de Basquete. Bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo, boa noite a todos. Sem dúvida, um trabalho excepcional que tem sido feito aí pelo Sou do Esporte, que há tanto tempo cuida aí da governança, ajuda as entidades esportivas na governança e agora, junto com a EY, trazendo esse estudo que acho que vai ser de um impacto muito grande em toda a indústria, né, representando aí um marco divisor na forma como se passa a olhar esporte no Brasil. Fabi, a gente precisa começar explicando o que é o projeto PIB do esporte. Maurício, eu, na época da pandemia, eu observei bastante o mercado e principalmente a questão relacionada às políticas públicas. Por sermos uma instituição sem fins lucrativos, a gente olha muito o ambiente de governo, né? E a gente entendeu que havia um enorme vazio na informação efetiva econômica do esporte, em todo o seu ecossistema, não em bolhas como o futebol, como esportes olímpicos, não olímpicos, paralímpicos, etc. E aí eu convidei as maiores instituições do país, aí está a LNB, a EY, convidei o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico do Brasil, o Comitê Brasileiro de Clubes, o Comitê Paralímpico de Clubes, Ministério da Defesa, por meio do Desporto Militar, o Instituto de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, para começar a elaborar efetivamente como seria esse projeto, como ele seria financiado. Então, foi como um board que o embaixador seria o Las Grael. O embaixador do nosso projeto é o Las Grael, com o intuito da gente pensar no ecossistema do esporte, em todas as suas vertentes, na dificuldade que a gente tem também dos números oficiais, porque como sempre foi muito espaçado, quanto que dá a publicidade, quanto dá a mídia, quanto dá o futebol, mas sem um número que pudesse reunir, inclusive geração de emprego, políticas públicas, leis de incentivo, secretarias de Estado, orçamento, etc. Então, a gente, ao longo desses 2 anos, a gente fez essa proposta e felizmente a gente teve o anterior, que foi deputado federal pelo Partido Novo, Paulo Ganimi, que concedeu a emenda parlamentar para o projeto. Ele está sendo executado hoje pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por ser um trabalho de pesquisa importante. E o projeto, felizmente, está caminhando, mas com as dificuldades que a gente acreditou que iriam ter relacionadas aos números, né? José, qual que é a contribuição da EY para esse trabalho? Quando a gente fala de número, a gente fala de pesquisa que exige um entendimento de dados, criação de um método muito estruturado, transparência.
A UI ela tem essa expertise, ela faz esse tipo de movimento e trabalho em outras vertentes do negócio. Já fizemos também para o setor de esporte, obviamente, de uma forma mais reduzida, mais limitada. Quando a Fabiana trouxe esse desafio, a gente conseguiu entender um pouco da relevância desse estudo. A gente falou um pouco da importância de números para você causar um impacto, um desenvolvimento, e esse desafio foi lançado. Essa estrutura, essa transparência, ela dá credibilidade. Então, os dados estão sendo coletados, a forma que isso está sendo conduzido, como que está sendo projetado e como será divulgado, tudo isso influencia no processo de criação desse grande PIB do esporte nacional. Sérgio, do ponto de vista das entidades, a Liga é uma entidade, em comparação com todas as outras, né, mais recente, né? Sim. Como que pode contribuir e qual a postura que vocês tiveram quando veio essa demanda? Queremos estabelecer esse mapa do dinheiro no esporte, né? E queremos saber como a sua instituição que você lidera contribui, qual que é o valor, o montante que o basquete brasileiro contribui para esse PIB. Qual que foi a reação da entidade e o que vocês tiveram que fazer para ajudar nesse projeto do Instituto? O Brasil ele tem uma condição muito singular, que é a questão de quem é o formador na base dessa pirâmide do esporte, que são os clubes. A Liga Nacional de Basquete ela é uma associação de clubes de basquetebol que se uniram e fundaram a Liga aí há 16 anos, né? Começamos agora a 17ª edição. Então, dentro da Liga, e é uma muito particular, as bases decisões são tomadas pelos clubes. E os clubes estão no centro desse poder. E por isso eles necessitam de algumas informações para a gestão. Nós já temos um trabalho excepcional Ernst Young, movimento de uma gestão para esses clubes, como se fosse para que tenham um alinhamento de um modelo de planejamento estratégico e de trabalho estratégico. Faltam dados, faltam os clubes conhecerem qual é o tamanho desse mercado. Então, hoje, quando eu abordo uma empresa, eu apresento lá dados de audiência, quantos seguidores eu tenho numa mídia social, mas que mercado é esse? Como é que eu sento para negociar com uma empresa de material esportivo, por exemplo? De que tamanho que nós estamos falando sobre isso? Qual é o impacto que uma equipe pode representar dentro da sua comunidade, dentro do seu estado? Que dinheiro é esse? Né? O que significa a arrecadação de todas as bilheterias dos clubes da Liga, de todos os patrocinadores dos clubes da Liga ou dos patrocinadores das próprias ligas? Né? Aí tem aquela velha frase que a gente aprende em faculdade de administração, só se administra aquilo que se mede. Se eu não conheço esse mercado, se eu não sei qual é o tamanho, como eu posso sentar com um ministro do esporte para discutir isso ou com um diretor de marketing de uma grande empresa? Não basta mais esses números que a gente tem, assim, o público que acompanha o NBB é 52% masculino, 48% feminino, ou nas minhas mídias sociais eu tenho 2 milhões de seguidores, ou coisa desse tipo. Nós temos que ir muito além disso. A pessoa tem que entender que ao patrocinar o esporte, qual é aonde que ela está abraçando, qual é o impacto que ela causa nessa indústria. E aí o PIB do esporte vem exatamente complementar esse nível ou essa falta de informação que todos têm nessa cadeia. Né? O atleta, os clubes, as entidades que administram, os patrocinadores, as entidades governamentais. Então, esse é um trabalho excepcional que, como eu disse no começo, acho que muda muita conversa a partir de agora. O Sérgio falando, quando a gente convidou, né, a LNB para trazer, é essa visão que não deixa de ser uma visão, digamos, dos clubes, que estaria, digamos, atendida pelo CBC, mas de uma forma diferente, por ser uma liga independente. Então, essas frentes de esporte militar, Liga Nacional de Basquete, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, toda essa gama de diversidade, porque cada um enfrenta uma necessidade diferente dentro da sua perspectiva de patrocinadores, de investimento, de percepção de valor. Mas todos eles entregam a mesma coisa, entregam eventos esportivos, entregam empregabilidade, entregam sustentabilidade, entregam inclusão social, entregam saúde, entregam educação. Então,
como esse processo efetivamente impacta. Eu até brinco, sempre brinco, que na ocasião das minhas pesquisas eu encontrei o PIB da Baleia Jubarte, nada contra a Baleia Jubarte. Maravilhoso. Mas como é que a gente não tem o PIB do esporte? Né? Se existe um investimento massivo, Bolsa Atleta, lei de incentivo, etc., no esporte, e o próprio Ministério da Defesa, a partir do desporto militar, como é que eles entendem que todo aquele trabalho que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fazem de inclusão, porque eles têm um trabalho enorme, além do desporto militar que a gente vê no topo, eles têm um trabalho de inclusão gigantesco. O que é esse retorno para o poder público disso? Então, eu acho que aí a UI, com a expertise dela, né, a gente, digamos, defendeu a UI como nossa parceira nesse projeto pela metodologia, pela experiência, pela atuação com o esporte direta e que, né, Zé, de certa forma virou um desafio para eles, porque nós não estamos contratando a UI, né? Nós não estamos, de certa forma, olha, toma aqui e faz esse projeto. Nós estamos construindo um raciocínio com uma empresa que tem uma metodologia, né, comprovada, uma metodologia diferenciada, mas com um olhar de um terceiro setor. Olha só, não é só aí, a gente não é só um evento esportivo e quanto que dá o retorno. A gente precisa, inclusive, definir qual é a cadeia produtiva do esporte. E a cadeia produtiva do esporte, a gente pode falar do evento em si, mas você está falando de turismo, você está falando de consumo, você está falando de entretenimento, você está falando de mídia, você está falando, inclusive, de economia informal. Imagina num jogo do Maracanã, o quanto que isso, ao redor, né, do Maracanã, não gera de dinheiro, o que é difícil. Eu lembro que uma das discussões com o Ministério da Ciência e Tecnologia foi: vamos trabalhar também a economia informal. Eu falei: calma, se a gente não tem economia formal, eu não sei se eu vou capaz de também trabalhar informal, mas nós vamos olhar para esse aspecto também, o que é importante. Tá entendendo o desafio de coletar dados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, quando você chega, primeiro, numa das entidades, né, de uma modalidade, que tipo de informação a UI pede, solicita? Perfeito. A gente viu que o quão granular as informações que a gente tem que coletar para fazer esse cálculo. Tem de dados formais, que são N, para dados informais, que também são vastos. Só que lembra da palavrinha credibilidade, informação consistente. Tem coisas que a gente consegue chegar, tem coisas que a gente poderia até premissar e estimar, mas aí você gera uma eventual perda de credibilidade na frente, para quem está lendo. Imagina você chegar a receber um relatório do PIB, né, do esporte, que vai ser uma coisa que vai dar um reconhecimento do potencial e da contribuição do setor do esporte para a economia nacional, algo muito relevante que a gente está falando, né? E aí você trabalha com dados não formais ou dados que podem ser criticados do outro lado. Isso você gera algum tipo de descontentamento e desconfiança. Então, quando a gente vai fazer o questionário, a gente teve esse cuidado, a gente mandou lá e teve conversas, porque também tem nível de maturidade, você citou o tempo, né, que o Sérgio tem atuando, né, com a NBB, mas tem outras organizações que não têm tanta maturidade, não têm tanta relevância, então você tem que equiparar. A gente tem que fazer algo que seja democrático, que contemple o esporte, a cauda longa do esporte. Então, a gente está indo na linha do patrocínio, né, eventuais pagamentos de benefícios para atleta, bolsa atletas, né, até o lado de entradas de bilheteria. Então, todos esses eventos, né, e você vai comparar, imagina comparar um Morumbis ou Maracanã versus uma entrada de um jogo de um campeonato de remo. Então, uma bilheteria não pode ser o principal ofensor, ela tem algo a mais, ela tem questão do hotel, vou fazer um evento de surf em Saquarema. Imagina o tamanho, e você não tem bilheteria. Nesse caso, você não pode usar a bilheteria como padrão. Então, é algo que a gente precisa criar esse conceito. E a gente entende que, nesse momento, por ser o primeiro, a gente precisa estar muito consistente. O material que vai ser discutido, vai ser apresentado, ele precisa estar muito granular. Ele precisa apresentar, de fato, a consistência e método utilizado, para não ter nenhum tipo de crítica. Quando você fala granular, é em termos de detalhamento? Por exemplo, você chega numa Liga Nacional de Basquete, fala lá com o Sérgio, que eu imagino que a boa vontade, a transparência do Sérgio não seja
talvez o padrão de encontrado em outras isso modalidades. Isso eu deixar o Zé falar. Sérgio, tem os clubes aqui da Liga. Vou pedir para você a folha salarial de todos os clubes. Esse é um dado apenas. Isso é assim, daí você vai com uma lista de coisas. Exatamente. E o que tem que ser apresentado não é apenas a informação dita, mas precisa de comprovação, precisa de documentos. Exatamente. Imagina que você deu um bom exemplo, porque eu não pego o Sérgio. Ele pode ter informação consolidada por ele ter um controle daqueles clubes que estão compondo, né, a liga que ele está organizando. Mas quando você vai para uma modalidade que não tem essa organização, você tem um nível até... O que você entende como os salários pagos para os atletas? Mas é que aqui eu reporto de outra forma, não reporto como... Eu reporto tudo junto, como se separa. Então, a granularidade ela vai até nisso, né? Porque, às vezes, o que o Sérgio, como você comentou, que ele tem um nível de governança estruturado, algo que é reconhecido no mercado, como você vai para outra entidade, ela não tem aquele nível tão granular. Então, como é que eu vou equalizar isso? Não, então, nesse nível eu não posso chegar ainda. Talvez no futuro a gente possa montar um material de governança, de qualificação dos dados, para a gente chegar no futuro com essa informação, nessa detalhamento, nessa granularidade. Fabi, uma dificuldade talvez seja que algumas instituições ou clubes tal não tenham nem interesse em ser tão transparente assim. Olha só, é importante isso aqui ficar muito assim transparente, porque nós somos transparentes e queremos essa transparência para o setor. Mas, obviamente, a gente tem uma mudança cultural aí que tem que acontecer. Né? Os relatórios, né, de final de ano, os balanços, os balancetes, etc. E os quinais, a gente participou da lista, a gente fez uma listagem de quinais, né, que são os códigos referentes às atividades, que a gente foi elaborando porque a gente sabia que havia um divisor aí cultural. Exatamente. Que uma coisa era apresentar um questionário, outra coisa era receber informação. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, receber informação que pudesse comprovar o que a pessoa está dizendo, né? E que não estivesse errado dentro do KNAI que a gente estava propondo. Então, são vários detalhezinhos que compõem essa credibilidade que o Zé está comentando. Então, o nosso envolvimento com as entidades, falando de entidades, tá? Primeiramente, é um envolvimento hoje de percepção de fazer parte do projeto, mas na verdade a gente não precisa delas, porque a gente entrou em todas as entidades e trouxe os balanços, mas era para que elas entendessem a relevância desse engajamento, como a LNB teve, para que a gente pudesse criar uma cultura diferente no que é importante, na importância desses dados estarem claros. E isso vem ao encontro do que você falou em relação ao salário. Não quero falar o salário, não quero isso. Não, tudo bem, a gente vai pegar o balanço. Não era... O que era mais importante era o entendimento do engajamento no projeto para que no próximo ano, na próxima edição, que a gente quer ter ele a cada 2 anos, a gente possa contar mais com essas instituições. Né? Ao mesmo tempo, todo esse nível de informação, além do KNAI, além do engajamento das entidades, etc., ele se deu com um limitador, que é o ano. A gente ficou discutindo qual ano que a gente iria trazer o projeto, né? Para qual ano que a gente ia analisar. Então, 2020, pandemia, 2021, recuperação, 2020, então a gente está entre o ano 2022 e 2023. Sim. Aí perguntaram, vamos colocar apostas? Apostas é um número importante, né? Só que nesse momento a gente não pode colocar apostas porque ela não está regulamentada, não está definida. E as informações ainda não estão tão claras, tão oficiais. Então, a gente tem uns passos, né, que são da descoberta, das dificuldades, das descobertas, do que a gente vai realmente trabalhar e, no final das contas, o que a gente vai deixar para o próximo estudo em termos... reforçando o que o Zé falou, de maturidade do projeto e de credibilidade. A gente não pode ter informação ali para enrolar o mercado nem para enrolar o poder público. A gente precisa ter a informação ali que é a verdade. A gente fica brincando, a gente fica diversos status de projeto, a gente não quer inflar um número, a gente quer ter um número correto. Pelo menos se a gente deixa de contemplar, é melhor deixar de incluir alguma coisa por a gente estar inseguro ou incerto daquele limite, do como ele conversa com outros setores, ou não estão tão regulamentados, mas a gente precisa ter o número mais correto possível, a prova de bala. Sim, e Sérgio, claro que
existem encontros entre as pessoas, os executivos que estão à frente das entidades e instituições esportivas, né? Como você pode, à frente da Liga Nacional de Basquete, influenciar e argumentar em relação aos seus pares de outras modalidades para a importância de eles serem transparentes e abrirem os números para que se chegue a um resultado cada vez mais acurado do PIB do esporte? Há alguns anos eu tive no Ministério do Esporte, uma reunião que teve lá com várias entidades, e estava à mesa o Fábio Dragoni, que na época era a pessoa do Bradesco responsável por patrocínio esportivo. E ele, falando da época, e todos nós vivemos isso, da época que nós comprávamos os grandes jornais, o Estadão, a Folha, o JB, o Globo, e você tinha um caderno de esportes ali. Sim. E naquele momento, né, hoje já não tem mais quase que os jornais, né? São pequenos tabloides e concentraram a comunicação nos sites. E aí depois isso foi reduzido à contracapa de um caderno e o esporte foi perdendo o espaço. Claro, por um excesso de notícias que nem sempre ajudavam o esporte, mas também por falta de dados, por uma falta de profissionalismo em tentar colocar o esporte no tamanho que merecesse. E ele falava assim, o esporte tem que voltar para a pauta das grandes empresas, né? Então, hoje nós temos algumas empresas de governo que apoiam o esporte e que, se não fossem elas, não sei como estaríamos, né? O CBC é uma entidade que ela citou aqui, o CBC mudou a cara do esporte brasileiro ao financiar de clubes, ao financiar aí uma série de competições, né? E o próprio desenvolvimento dos clubes. Mas se as entidades não perceberem, e aí a importância deste primeiro trabalho, hoje, o dia que ele for lançado, publicado, nós vamos discutir como é que nós vamos melhorar e não do que fazer, sabe? O mais importante é fazer. E claro, 2022, 2023 ainda são anos que estão sofrendo os efeitos da pandemia, que foram rigorosos, foram muito rigorosos. Mas agora com a economia voltando a crescer, a entrada das bets vão representar um impacto significativo. Se as entidades, que é o que você me perguntou, não entenderem a importância disso, fica difícil reimar nisso. Mas eu acho que hoje, você tem, né, pelo menos as maiores modalidades do Brasil, o judô, o voleibol, o futsal e, naturalmente, o basquete, são entidades que compreendem o futebol, o próprio futebol compreende a importância disso, porque são entidades que estão batendo a porta do mercado todos os dias e sabem o que isso representa, né? O mercado e outras entidades, como o poder público e assim por diante, né? Nós tínhamos um encontro entre gestores das principais ligas, sabe? Há algum tempo que a gente não faz, mas o pensamento sempre foi muito no intuito assim, de cooperação. E esse trabalho ele vem embasar isso tudo, sabe? Não, e eu acho que o Sérgio tocou numa questão muito importante. Como eu falei anteriormente, um pouquinho da questão cultural. A Liga Nacional, de basquete, ela entra com esse modelo, tipo, tá vendo como tem uma entidade aqui, né, que está trazendo esse nível de informação para a gente, esse apoio, porque a LNB, pelo Sérgio, ela faz parte do board, do processo decisório do projeto. Então, é uma estrutura hoje que a gente criou no projeto, que não é um projeto efetivamente da Sul do Esporte, é um projeto do esporte brasileiro, que ela, né, todo mundo dá a sua opinião, entra dentro dessa discussão e também de como ele será apresentado, porque não adianta a gente fazer um relatório para ele ficar dentro da gaveta, né? Não adianta a gente não utilizar essa informação para o que o Sérgio falou de impulsionar o esporte brasileiro. Então a gente tem que trazer essa realidade, esse parâmetro base, né, da economia do esporte, para que a gente possa impulsionar principalmente o investimento e não deixar ele ser marginalizado politicamente, porque o esporte ele vem sendo marginalizado politicamente em termos de protagonismo,
né? As secretarias, às vezes tem secretarias municipais de esporte, às vezes não tem. Às vezes a Secretaria de Estado existe, mas não tem orçamento. Às vezes os projetos, nem todos os estados têm leis de incentivo, porque talvez não entendam né, o benefício de você ter a lei de incentivo no seu estado. Tem a lei de incentivo federal, que eu venho falando aqui, que ela está totalmente focada no terceiro setor e ela deveria abrir, assim como a cultura, para a iniciativa privada, porque na medida que você traz mais eventos, na medida que você traz mais representatividade internacional, você alavanca o desenvolvimento do esporte, você cria etapas, por exemplo, você tem o Rio Open, que é uma etapa internacional de uma grande competição, né, de tênis. Então, existe um ranqueamento no Rio Open para o atleta internacionalmente. Então, como que a gente vai atrair essas etapas? A gente precisa impulsionar, e isso vai ser uma escala, digamos assim, de capilaridade para a massificação do esporte e para o entendimento do poder público que investir no esporte tem retorno, né? Um retorno social, claro, um retorno econômico e um retorno político. E, José, em que pé que está o projeto? Qual é a fase atual e como é que são as etapas e os prazos até a conclusão do PIB do esporte brasileiro? Vou fazer uma dobradinha com o Fabiano, vou falar um pouco de como está o etapa, e aí se me ajuda com os prazos. Ajuda. Mas a gente está brincando assim, porque a gente tem toda uma cadeia, né? A primeira parte foi uma parte de letramento, explicar os benefícios desse, não achar que a gente está querendo identificar nada, porque a UI, ela é auditora também, às vezes a gente não é esse papel, é outro tipo de trabalho que a gente está fazendo. Então esse letramento, ele demandou bastante esforço nosso, a gente conseguiu evoluir muito com esse esforço, o Sérgio acompanhou e viu que... mostrar para o mercado a relevância disso. Ainda nem chegamos no mercado ainda. A gente está mexendo para as federações, confederações e entidades que compõem esse ecossistema. Porque é um desafio também, né? É um desafio, e depois a gente passou um desafio também de definir essas premissas que a gente falou aqui, né? O perímetro que a gente vai estar analisando. Porque a gente queria botar quase tudo, mas o quase tudo a gente tem aquela questão da informação. Né? A informação consistente, ela talvez não tenha uma barreira com outros setores, então a gente delimitou muito. Então agora a gente está delimitando essa questão. Fomos no questionário, pegamos o KENAI, que é a informação da pública, presente, a gente consegue analisar, e estamos agora consolidando isso. Aí nossa ideia, aí eu vou me atrever aqui, Fabiano, assim, a gente já tem uma versão do relatório ao longo de 2025 para ter um fórum, uma coisa bem robusta, porque o letramento aí começa para o mercado, né? É o letramento do mercado. O impacto social do esporte, eu acho que ninguém duvida. Mas o quanto isso vai para o dinheiro, ele gera, de fato, em negócio, quanto que isso impulsiona, isso aí a gente tem uma coisa meio cinzenta. Mas não tem certeza. Então, o impacto disso é muito grande. A gente quer, a Fabiana vai falar um pouco do que a gente quer fazer para divulgar e aí sim o mercado conseguir absorver esses números. E aí, obviamente, a gente vai ter, na metodologia, a ideia é que a gente facilite para o próximo, né? Para os próximos, a ideia. O objetivo final do relatório, como eu falei, não é ele ficar dentro da gaveta. É que ele seja um relatório onde o Sérgio pegue ele, absorva a informação e seja a defesa dele para ganhar mais investimento. É isso. Então, o nosso papel como relatório, como documento final, é quem tem a caneta observar ali que aquilo ali dá retorno. Não é, digamos, um relatório de ensino médio, não é um relatório do terceiro setor, não é um relatório de uma monografia, não, é um relatório que quem tem a caneta decida por investir no esporte. Pode ser que veja nos capítulos, digamos, futuros, a previsão do esporte, entenda que isso vai crescer muito mais por uma série de informações que vamos ter em 2 anos que não temos agora. Né? Então, isso é uma perspectiva de futuro com relação ao esporte, mas que ajude as empresas a, primeiramente, observar o mercado, as que já investem, que isso pode melhorar. As que não investem, que isso pode ser uma opção. E as que nem pensam que o esporte existe como estratégia global da sua companhia, e falam assim, o Brasil é um bom mercado para começar com o esporte. Então, essa é a primeira decisão do conteúdo do relatório. Isso também levou uma discussão interna, porque será que vamos ser mais didáticos ou vamos ser mais
né, crivos nesse processo. Então, a gente decidiu por esse relatório que vai ao encontro dos que assinam, dos que decidem. E da mesma forma com a questão do poder público. Eu preciso que o ministro do Esporte, que é o presidente da República, que as secretarias estaduais, as secretarias municipais, que as leis de incentivo fiquem mais fortes, não necessariamente com mais recursos, mas talvez mais abertas, como a questão de não ser só terceiro setor e ser iniciativa privada também o proponente de projetos. E por aí vai. Então, essa é a construção que a gente está, digamos, nesse processo do relatório do conteúdo. Ele ainda, eu acho que vai demorar uns 3 meses para ficar concluído, assim, 100% em termos dos gráficos, das informações, de como que a gente vai, assimilar essa informação. E aí a gente está prevendo, em junho, fazer o primeiro congresso de economia no esporte aqui em São Paulo, reunindo atores econômicos do esporte com um público direcionado a quem manda nas empresas. Né? O da caneta. São os donos da caneta. Então, então, com o relatório pronto. O relatório concluído e pronto. A data que trabalhamos é junho de 2025. Junho de 2025. E vai ter um evento. E vai ter um evento aqui em São Paulo, que se Deus quiser, tudo der certo, a gente vai colocar para rodar, porque a gente precisa falar de economia no esporte. Eu sou, o terceiro setor, ele é sempre confundido com apenas a trabalhos sociais, de comunidade. É também. Mas no perfil da Sou do Esporte, o que ela, desde que a gente começou com os projetos de governança, etc., a nossa intenção é sanear o esporte ali na base, digamos, da gestão mesmo, todo mundo entender esse processo de governança, entender que a gente não pode mais estar em páginas policiais, a gente tem que estar em páginas do esporte, né? De economia. De economia, exatamente. E a partir daí a gente começar efetivamente a criar uma potência esportiva e culturalmente no Brasil. Fazer um rápido intervalo aqui nesse programa do Fórum Sou do Esporte. A gente volta já já.